Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema da série da Física Básica do Nicolau e Toledo, tá? Nós estamos na parte aqui de hidrostática, nos conceitos iniciais, no comecinho que a gente fala do que é pressão, massa específica, uma série de coisas, tá? Viu o izinho que apareceu ali? O izinho indica a playlist desse assunto para você acompanhar e assistir todos os vídeos, tá bom? Bom, então vamos lá. Um bloco sólido, maciço e homogêneo tem volume de 10 centímetros cúbicos e massa de 105 gramas, tá? 105 gramas. Determine a massa específica da substância que o constitui. Então, olha só, aqui ele fala de massa específica, tá? Massa específica muita gente confunde com densidade, tá? Mas eu vou explicar bem certinho o que é a diferença entre um e outro. A massa específica a gente geralmente usa, né? Eu vou usar bastante aqui a letra grega mi, tá? Mi. É como se fosse um U, assim, com uma perna maior aqui, tá? Mi. E essa informação, né, chamada massa específica de uma substância, ela representa o quê? A razão entre a massa dessa substância e o volume dessa substância, tá? Agora entenda aqui muito bem, tá? A massa, ela está relacionada à substância, tá? A substância. Não é como essa substância está sendo apresentada. Eu pego a substância pura, eu pego esse bloco sólido, maciço, homogêneo, puro, tá? Quando ele fala maciço, homogêneo, quer dizer que não tem bolhas dentro, assim, não tem bolhas, tá? Porque as bolhas maqueiam o volume, tá? Então eu pego esse material sólido, maciço, homogêneo, tá? Quer dizer que ele tem é como se fosse uma fase só, uma substância só. Se você quebrar, você não vê, olha, aqui está mais marrom, aqui está mais claro, não. É uma cor só, tá? Uma cor só, tá? E ele tem um volume de 10 centímetros cúbicos, tá? E massa de 105. Então veja só, ele pegou um pedaço desse sólido aqui, dessa substância, tá? Ele pegou um bloco. Esse bloco tem 10 centímetros cúbicos de volume. 10 centímetros cúbicos de volume, tá? Isso aí, para você ter uma ideia quanto que representa isso, é um bloquinho pequenininho, assim, como se fosse um dado pequenininho, tá? Por exemplo, centímetros cúbicos, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? Então é como se fosse 2 centímetros por 2 centímetros por centímetro, tá? É um cubo pequenininho, tá? Por exemplo, né? Pode ser. Tá? Então ele pegou esse bloco e o bloco tem esse volume, tá? E quando colocado na balança deu isso aqui. Como é uma substância só, então eu posso dizer que essa substância ela tem uma massa específica que eu posso calcular fazendo o quê? A massa dele, que é 105 gramas, dividido pelo volume, que é 10 centímetros cúbicos, tá? Aí você fala assim, professor, mas eu não tenho que colocar essa massa aqui em quilos e o volume aqui em metros cúbicos? Não, não precisa. Eu posso apresentar em quilogramas por metro cúbico ou posso apresentar em gramas por centímetro cúbico, por exemplo, tá? Eu posso apresentar nessas duas unidades, tá? Então, isso aqui, 105 dividido por 10 vai dar o quê? 10,5 gramas por centímetro cúbico. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Aí você fala, professor, mas e se eu quiser apresentar em quilograma por metro cúbico? Olha só que interessante. Se você quiser apresentar em quilograma por metro cúbico, sabe o que você faz? Você pega isso daqui, ó, né? Essa unidade aqui, ó, gramas por centímetro cúbico, tá? E troca por quilograma por... Na verdade, é o seguinte, ó. Quase que eu falo besteira aqui. Tá? Ó. Na verdade, isso daqui é a mesma coisa que quilograma por litro. É a mesma coisa que quilograma por litro, porque litro é uma outra unidade de volume, certo? Tá? Então, grama por centímetro cúbico equivale a quilograma por litro, tá? Litro. E o litro também pode ser decímetro cúbico, então é a mesma coisa que quilograma por decímetro cúbico, tá? Eu posso trocar isso aqui dessa forma, tá?
a demonstração da equivalência dessas unidades aqui, né? Em número, né? Na verdade, a razão de quilograma por centímetro cúbico, ou melhor, grama por centímetro cúbico, tá? 10,5 gramas por centímetro cúbico, ele está dizendo que é a mesma coisa que 10,5 quilos por litro. Então, num litro eu tenho 10,5 quilos, tá? É bastante isso, é bastante, tá? Para você ter uma ideia, a água, ela tem 1 grama por centímetro cúbico e é igual a 1 quilograma por decímetro cúbico, que é a mesma coisa do litro, tá? A água, tá? Eu posso demonstrar isso aqui. Como é que eu demonstro que isso aqui é equivalente? Eu transformo centímetros em decímetros, tá? Então, 10 centímetros equivale a 1 decímetro, tá? 10 centímetros equivale a 1 decímetro, ou seja, o centímetro é 1/10 do decímetro, tá? Porque eu preciso de 10 centímetros para ter 1 decímetro. Então, 1 centímetro é 1/10 do decímetro, né? Então, na verdade, é o seguinte, ó, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Isso aqui é 1 centímetro cúbico, tá? Se eu quero transformar isso aqui em decímetro, é a mesma coisa que 1 sobre 10 decímetro vezes 1 sobre 10 decímetro vezes 1 sobre 10 decímetros, tá? Então, 1 centímetro cúbico, tá? Ó, 1 centímetro cúbico equivale a 10 elevado a menos 3 decímetro cúbico, tá vendo? Aí você fala, mas então como é que você pode dizer? Porque esse decímetro cúbico ele vai para cima, né? O 10 elevado a menos 3, ele vai para cima como 10 elevado a 3. Ou seja, 1000, né? E a gente sabe que 1000 gramas equivale ao quilograma, tá? Então, por isso que eu posso simplesmente trocar essa unidade de grama por centímetro cúbico por quilograma por decímetro cúbico, por exemplo. Tá? É a mesma coisa. Bom, vamos ver outros exemplos aqui, tá? Então, olha esse outro exemplo aqui. Diz assim, ó. Um recipiente cilíndrico possui seção transversal de área 10 centímetros quadrados e altura 5 centímetros, tá? Então, um recipiente cilíndrico é um recipiente assim, mais ou menos, né? Tá? Assim, ó, pronto. Tá? Então, quando ele diz seção transversal de área, quer dizer, essa área aqui, ó, tá? Tem 10 centímetros quadrados, tá? E a altura 5 centímetros, então daqui até aqui 5 centímetros, tá? Então, para calcular o volume desse recipiente cilíndrico, o que eu faço? Eu multiplico a área da seção transversal vezes a altura, é claro. A área da seção transversal do cilindro, né? Do cilindro, tá? Então, a área da seção transversal vezes a altura. Ou seja, a área, o volume desse recipiente vai ser o quê? 10 centímetros quadrados vezes 5 centímetros. E nós teremos o quê? 50 centímetros cúbicos, tá? Centímetro cúbico equivale a ml, tá? Isso aqui equivale a 50 ml, mililitros, tá? Bom, está completamente cheio de um líquido cuja massa específica é 2 gramas por centímetro cúbico. Determine a massa do líquido. Então, eu vou usar a mesma fórmula que eu usei aqui em cima, ó. Massa específica é massa sobre o volume, tá? Então, aqui, ó, massa específica é igual a massa do líquido dividido pelo volume do líquido. Bom, como o líquido está preenchendo completamente o volume cilíndrico, então esse volume é o volume do cilindro, certo? E a massa específica é esse valor aqui. Então, olha só, vou preencher, vou colocar, né, os dados aqui na forma. Então, vai ficar assim, ó. 2 gramas por centímetro cúbico, tá? Vai ser igual ao quê, tá? Eu não preciso colocar 2,0 para efeito de cálculo. Eu deixo só o 2, né? 2 gramas por centímetro cúbico vai ser o quê? A massa, que eu não sei quanto é, a massa dividido pelo volume. O volume é o quê? 50 centímetros cúbicos, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esses 50 centímetros cúbicos e passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Esses 3 pontos quer dizer, portanto, a massa vai ser o quê? 2 gramas por centímetro cúbico vezes 50 centímetros cúbicos, tá vendo? Então, essa unidade aqui vai cortar com essa unidade e o resultado vai ser em gramas, ó.
a massa específica vai ser o quê? 2 vezes 50, 100 gramas. A massa específica não, né? A massa. A massa específica é 2 gramas por centímetro cúbico, tá? Isso é a massa específica, ó, tá? Mas a massa desse objeto desse líquido que está preenchendo esse cilindro, tá? Cujo volume do cilindro é 50 ml ou 50 centímetros cúbicos, é o quê? É 100 gramas, tá? 100 gramas, né? É claro, né? Se ele tem 2 gramas a cada centímetro cúbico, então 50 centímetros cúbicos vai ter o quê? 2 vezes mais. Então 2 vezes 50, 100 gramas, tá? Bem simplesinho, é a aplicação direta da mesma fórmula, tá bom? Agora vamos ver mais um aqui, ó, mais um, tá? Esse vídeo aqui vai ter 4 problemas. Diz assim, ó, um cubo oco de ferro apresenta 100 gramas de massa e volume de 5 centímetros cúbicos. Veja só, um cubo oco, tá? Quer dizer que é um cubo, mas lá dentro não tem ferro. No meio do cubo não tem ferro, tá? É oco. Então, tem, né? Tem ar lá dentro, certo? Ar lá dentro. Então, o volume da parte vazia é 3,7 centímetros cúbicos. Então, presta atenção uma coisa. Então, agora ele está querendo o quê? Determine a densidade do cubo e a massa específica do ferro. Veja, a massa específica está ligada à substância, que no caso é ferro, certo? E a densidade do cubo não, ela tá ligada ao objeto. Então, o objeto ele não tem só ferro. Ele tem ferro em volta, mas lá dentro tem ar. Então, o objeto ele tem esse volume, ó, 5 centímetros cúbicos. Mas a massa de todo objeto é 10 gramas, tá? Então, olha só, a densidade ela é massa sobre volume. Você fala, não, professor, isso aqui é massa específica. Não, as duas têm a mesma unidade e se calcula da mesma forma. Porém, a gente tem que entender que massa específica está ligada à substância. A densidade ela está relacionada ao objeto. Um objeto pode ser composto de várias substâncias, né? Ter ferro, alumínio, água, ar. Ela pode ser composta de várias substâncias, certo? Várias substâncias, o objeto, né? Então a densidade eu vou calcular disso, mas a massa específica eu tenho que calculação do ferro. Então veja só, a densidade vai ser o quê? A densidade vai ser a massa, que é 10 gramas, tá? Sobre o volume, só que o volume do objeto. O volume do objeto é 5 centímetros cúbicos, tá? Então a densidade é o quê? É 2 gramas por centímetro cúbico, tá? É igual do problema anterior, 2 gramas por centímetro cúbico, certo? Só que isso aqui é a densidade, tá? É a densidade. Ó. E a massa específica? Bom, a massa específica vai ser a massa, que é 10 gramas, sobre o volume. Peraí, mas o volume aqui é só da substância. Então, como o volume da parte vazia é 3,7, então o volume da substância vai ser o quê? 5 menos 3,7. O quê? Centímetros cúbicos, tá? Eles estão na mesma unidade, ó, centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 10 gramas por 5 menos 3,7 dá o quê? Dá 1,3 centímetros cúbicos, tá vendo? 1,3, tá? E isso aqui vai dar o quê? Bom, agora eu vou ter que fazer um cálculo louco aqui, né? Vou ter que fazer um cálculo louco, né? Vou pegar 10 e dividir por 1,3. Mas como eu estou com preguiça, né? E o vídeo já está ficando longo, né? Eu não quero demonstrar que eu sei dividir, você sabe que eu sei dividir, né? Então vai dar 10 dividido por 1,3. Pronto. Então isso aqui arredondando 7,69. Vou arredondar para... Então a massa específica vai ser o quê? 7,7 gramas por centímetro cúbico, tá vendo? Gramas por centímetro cúbico, tá? Eu usei aqui uma casa decimal, por quê? Por que eu usei uma casa decimal? Porque todos os dados estão com uma casa decimal, né? Aqui, ó. Uma casa decimal, uma casa decimal. Não, mas aqui não tem. Sim, mas aqui tem 2 algarismos significativos, né? Então eu pego alguma coisa com 2 algarismos e divido por outra coisa com 2 algarismos, certo? Então o resultado tem que ser 2 algarismos significativos, ó. 7,6 gramas por centímetro cúbico. Tá certo? Bom, essa é a
a massa específica do ferro, tá? Isso daqui não é a massa específica do ferro. Isso aqui é a densidade do bloco. E aqui é a massa específica do ferro. Olha só que interessante. Você já parou para pensar que um navio, ele é feito só de aço, né? E o aço é bastante pesado. O aço é muito pesado, tá? Então, quando você pega um navio de aço, o navio é muito pesado. Como é que ele boia? Como é que ele boia? Porque o navio ele é feito assim, ó. Ele é só uma casca de aço, tá? Ele é só uma casca de aço. E a água fica aqui assim, ó. A água fica aqui assim, ó. Então, veja, o que é que está na água? É tudo isso daqui, ó. Né? Na verdade, se eu pensar aqui no nível da água, né? O que está na água é isso aqui, ó. É esse volume inteiro aqui. Mas quanto é que pesa esse volume? Bom, o peso desse volume é só o peso do aço que está em volta, tá? Mas o volume todo aqui não é só de aço, tem ar aqui dentro do navio. Então, por isso que o navio boia, porque dentro do navio tem ar. Tem ar. E a densidade do ar é muito menor do que 2 gramas por centímetro cúbico, é muito menor do que 7,7, é muito menor do que meio grama, é muito menor do que 1 centigrama, tá? O ar não pesa nada, a gente costuma dizer que não pesa nada. Então, mas ele ocupa esse espaço todinho aqui, ó. Então, quando eu calcular a densidade do navio, eu vou estar calculando o volume todo do navio, incluindo o ar que está lá dentro, dividido pelo, né, a massa, né, dividido pelo volume. A massa do navio, na verdade, a massa do navio vai ser só a massa do ferro, do aço, tá? E o volume vai ser o volume do quê? Do aço e do ar. Então, a densidade do navio acaba sendo menor do que a água, por isso que ele boia, tá? O navio ele boia porque a densidade dele é menor do que a água. Daí você fala, mas o ferro é muito mais pesado que a água. Se eu jogar uma bola de ferro na água, ela afunda na hora, claro, porque daí você está falando de ferro maciço. E daí então a densidade dessa bola de ferro vai ser igual à massa específica da bola de ferro, tá? É muito importante você ter noção dessa diferença, ó, tá? E o navio boia justamente porque o navio é oco, certo? Bom, vamos para o próximo aqui. Então está aqui, né? Densidade 2 gramas por centímetro cúbico e massa específica 7,7 gramas por centímetro cúbico, tá? E o último aqui que nós vamos fazer hoje está dizendo aqui o seguinte, ó. Um cubo oco, caiu na FESP de São Paulo, um cubo oco de alumínio apresenta 100 gramas de massa e volume 50 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia é de 10 centímetros cúbicos. Então, só uma parte lá dentro é que está vazia. Qual a densidade do cubo e a massa específica do... A mesma coisa, tá? Então, a densidade vai ser o quê? A massa, 100 gramas por volume, 50 centímetros cúbicos, tá? Corta, 10 dividido por 5, 2 gramas por centímetro cúbico, ó lá, tá? Então, esse daqui é a densidade, ó, densidade, tá? 2 gramas por centímetro cúbico. Mas e aí, qual que é a massa específica? A massa específica também vai ser massa sobre o volume. Só que agora a massa, né, que é 100 gramas, dividido pelo volume só do alumínio, porque a massa específica não inclui o volume do objeto, mas só do alumínio. O alumínio, ele tem o quê? Ele tem o volume do objeto menos o volume do vazio. Então vai ser o quê? 50 menos 10 centímetros cúbicos, tá? Isso aqui então vai dar 100 gramas por 40 centímetros cúbicos, né? Corta um 0. 10 dividido por 2 dá 5, e 5 dividido por 2 dá, então, massa específica é 2,5 gramas por centímetro cúbico, tá vendo? Ó, é um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior, tá? Porque a área vazia aqui é só 20% do volume, tá certo? Então, não modificou muito a massa específica em relação à densidade, né? Claro, é meio grama, né? Por cada centímetro cúbico, né? Por cada ml, né? Então, aparentemente não é muito, né? Mas é bastantinho, né? Para você ter uma ideia, trocando isso aqui para quilograma por litro, né? Então, a densidade do cubo é o quê? É 2 quilos
por litro. 1 litro. Tá? 1 litro é uma coisa assim, então tem 2 quilos ali, né? E esse daqui, a densidade tem o quê? 2,5 quilogramas por litro. Então, por causa de que aqui é oco, né? Então a densidade é menor do que a massa específica, tá certo? Bom, espero que você tenha entendido tudo, mas se você tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Curta o vídeo, compartilha, chama mais gente aqui pro canal e segue a playlist, tá? A playlist tá bem aqui, ó. Segue a playlist, clica aqui e assista os outros vídeos da playlist, tá bom? Vamos que vamos e até a próxima.